Bom, pessoal, hoje nós vamos estudar a ação civil pública por ato de improbidade administrativa. E por que eu estou fazendo isso? Primeiro, porque a ação de improbidade está no conteúdo programático como um procedimento especial, tá? Para início de conversa. Segunda razão, ela está no conteúdo programático justamente porque em direito administrativo vocês têm uma breve menção à improbidade. Vocês não estudam a fundo a improbidade. Estou certo ou estou errado? Uma breve menção, mas vocês não estudaram a lei de improbidade. Certo, não é? Exatamente por isso. Então, como a ação civil pública por ato de improbidade, ela é um procedimento especial, no plano pedagógico do SESUPA, na minha opinião, até de forma acertada, se coloca em procedimentos especiais. Olha, vocês já estão estudando controle concentrado, que é procedimento especial. Tá? Vocês já estão estudando tutelas provisórias, especialmente antecedente, que é um procedimento especial. Ação monitória, mandado de segurança, etc. Cara, coloca logo o que for de procedimento especial. Também, ação civil pública por ato de improbidade. Então já coloca em procedimentos especiais. Tá? E aí vem o ponto central, que é o seguinte. A ação civil pública, ela é muito parecida com a ação popular. A diferença é que a ação popular qualquer cidadão pode. Eleitor, ação civil pública, Ministério Público, Defensoria, associações. Mas há uma segunda diferença entre a ação popular e a ação civil pública. É que a ação popular, como ela é um instrumento de cidadania para o cidadão fiscalizar os atos do governo, só cabe para quando a violação do direito difuso coletivo for do patrimônio público. Então a ação popular ela é mais pobre nesse sentido, porque ela não pode tutelar qualquer direito coletivo difuso das pessoas com deficiência, dos grupos vulneráveis, dos consumidores, dos pensionistas, dos idosos. A ação popular ela só pode tratar de patrimônio público, tanto patrimônio material, como superfaturamento de obra, pagamento indevido de serviços que não foram prestados. A ação popular serve para recuperar o patrimônio público, mas também para proteger o patrimônio imaterial, como o meio ambiente, o patrimônio histórico, arquitetônico, paisagístico, artístico, cultural. Por exemplo, vocês acham que como é o nome daquele carnaval que tem em Belém? Arraial da Pavulagem. Vocês acham que faz parte do patrimônio público cultural? O Arraial da Pavulagem? Sim ou não? Sim. O Alto do Sírio. Quem já viu aquela coisa linda ali na Cidade Velha, do ponto de vista antropológico, interessante, profano, junto com o religioso, os travestis, os fantasiados, os demônios, junto com a santa, né? Um negócio muito interessante. O Alto do Sírio, quem já viu, é um patrimônio cultural, na verdade. E o Elca? É patrimônio cultural o Elca? Sim ou não? Eu considero que sim. Eu considero que sim. Então, assim, eventual conduta de uma empresa ou de um órgão público para proibir essas manifestações também cabe ação popular, tá? Violação do meio ambiente também, uma fazenda lá destruindo o meio ambiente, cabe ação popular. Ótimo, porque é patrimônio público extra patrimonial. Só que a ação civil pública é muito mais ampla. Que a ação civil pública, além de tratar do patrimônio público, o erário e o patrimônio imaterial, também pode tratar de qualquer outro direito difuso ou coletivo. Ou seja, as pessoas com deficiência, acessibilidade, idosos, pensionistas, dos consumidores, dos adquirentes de tal produto, das vítimas de publicidade abusiva, enganosa, etc. É muito mais amplo. Só que por isso, por ação popular nessa parte do patrimônio público ser muito parecida com a ação civil pública, a gente fala da ação civil pública, fala da ação popular juntamente, né? E deixa por final a improbidade. É, gente, deixa por final a improbidade. Eu sei disso, fiz de propósito, por quê?
Eu sou advogado de causas que envolvem probidade, de políticos, de agentes públicos, de servidores públicos. Já atuei muito, a Polícia Federal, já advoguei para policial federal, que teve ação de improbidade contra ele, para secretários do governo, para deputados, e até mesmo empresas que prestam serviço para o poder público que foram réis em ação de probidade. Então eu sei que é outro departamento a ação de probidade. É ação civil pública, mas a ação civil pública por ato de improbidade é outra história, porque ela é regulada na lei de improbidade, tem critérios, requisitos totalmente diferentes, tá? Embora que também seja um direito difuso, né? Seja um direito da sociedade, a probidade do serviço público. E aí vem uma pequena historinha para a gente começar o nosso encontro de hoje, que é a seguinte. O Constituinte de 88, ele entendeu o seguinte, que o crime não pode compensar. Por que eu estou falando isso? O crime não pode compensar. Porque desde 85 tem ação civil pública já, a lei é de 85. E desde 1950 tem a ação popular já, que é de 1950. Ou seja, a ação para recuperar o dinheiro público roubado já existe há muitos anos, muitas décadas. E o Constituinte, e tivemos períodos democráticos. Muita gente pensa que a Constituição de 88 inaugurou a democracia. Não, tivemos períodos democráticos antes de 88 também. Tanto é que a ditadura militar foi o quê? O golpe de 64. Por que golpe? Porque tinham sido eleitos democraticamente. Ou, no caso, o João Goulart. Por isso foi golpe. E aí o Constituinte de 88 percebeu o seguinte, que o crime não pode compensar. Ou seja, se a pessoa desviou o dinheiro público, se a pessoa se enriqueceu ilicitamente com a função pública, se a punição for só devolver o dinheiro, vai valer a pena, porque se colar, colou. Se não colar, no máximo eu vou devolver o que a empresa recebeu indevidamente, o que eu recebi de propina. E na esfera criminal, que pode existir também, às vezes não acontece, exige o dolo, né? Exige a culpa, ou mesmo na esfera criminal, quem vai responder lá é um laranja, é um testa de ferro, né? E aí vem a Constituição de 88 e estabelece no seu artigo 37, parágrafo 4º, o que eu vou mostrar aqui para vocês. 37, parágrafo 4º da CF de 88. Artigo 37, parágrafo 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão suspensão dos direitos políticos, ou seja, você não vai poder votar e ser votado, perda da função, ou seja, você não vai mais ser juiz, você não vai ser mais policial federal, você não vai mais ser o secretário, você não vai ser mais o assessor do juiz, você vai perder a função pública. E, eventualmente, ter a indisponibilidade de todos os seus bens, enquanto tramitar a ação, para justamente garantir, de forma cautelar, que o resultado útil do processo de ação civil pública por improbidade para ressarcir o erário. Ou seja, não é só devolver. Eu posso perder minha função, perder meu emprego, eu posso perder os direitos políticos, de não me candidatar, de não me eleger. E a lei que disciplina esta ação de improbidade, que é a Lei 8429 de 92, traz mais sanções que não foram previstas pelo Constituinte. Como, por exemplo, a multa. Aqui, ó. Como, por exemplo, a multa. A proibição de contratar com o poder público. E aí faz com o objetivo de moralizar o serviço público, que não vale a pena realizar atos improbos. Por exemplo, a multa pode chegar a 100 vezes o seu salário. Gente, 100 vezes o salário. Vamos pegar um juiz que ganha 20 mil. Vezes 10 já dá 200 mil. Eu estou falando 100 vezes do salário, para os atos mais graves, claro. R$ 1 milhão. Ou muito mais do que isso, sei lá, né? E pode chegar até 3 vezes a multa, até 3 vezes o valor que você recebeu indevidamente.
Então, se eu recebi 5 mil de propina, eu não tenho só que devolver a propina. Além de perder os direitos políticos, além de perder minha função, ainda posso ter que pagar o triplo disso, ou 100 vezes o meu próprio salário. Então, gente, a lei de improbidade administrativa, que veio a regular esse dispositivo constitucional, além de prever a pena de suspensão dos direitos políticos, além de prever a pena de ressarcimento do erário, de indisponibilidade de bens enquanto duração, além de prever a pena de perda da função, trouxe proibição de contratar com o poder público e multa, justamente para não compensar, receber propinas, facilitar, usar equipamentos, usar o carro da polícia em benefício próprio, para não compensar. Eu, por exemplo, eu sou policial, eu pego o carro da polícia e vou curtir Salinas com a minha família com o carro da polícia. Isso é improbidade, a gente já vai ver. É um dos exemplos de improbidade. Se a punição fosse só recuperar o erário, eu não vou ser preso por causa disso. O que vai acontecer? Eu vou pagar a gasolina ou até um valor financeiro da desvalorização do carro, do que seria um aluguel numa localiza da vida. Aí eu vou pagar o quê? 2 tanques de gasolina, aí vai dar uns R$ 700. Então, mais a diária lá do carro. Então, vai valer a pena. A hora que eu quiser usar o carro, eu uso. O dia que for punido, eu vou ser punido só para recuperar o erário. Não. Multa, 10 vezes o salário, por exemplo. Posso perder a função se aquilo já foi reiterado. Não é a primeira vez. Né? Então, é muito importante o estudo dessa lei que despenca, né, em concursos públicos. Eu até trouxe questões de concurso para a gente analisar. É uma tendência universal, universal que eu digo no Brasil, né? Cobrar esta lei com profundidade nas provas de concurso, porque a lei de improbidade se aplica a qualquer agente público, não é só ao agente político, vereador, deputado, secretários. Se aplica, sei lá, a um policial, a um analista, ao estagiário que trabalha no órgão público, ao juiz e o fiscal lá da Cefa. Se aplica a qualquer agente público. Então, ela acaba sendo uma tendência de cobrar em qualquer prova, porque todo mundo tem que saber o que é improbidade e o que não é. É isso que a gente vai estudar hoje. Claro, a improbidade em si é um assunto do direito administrativo. O que eu estudo, né, praticamente, com vocês, é o procedimento da ação. Mas eu não vou fazer isso, gente. Eu não vou ser irresponsável de pegar com vocês é o seguinte: olha, improbidade é do direito administrativo. Então vamos lá para a ação, como funciona a ação de improbidade, ação civil pública por de improbidade. O juiz recebe a ação, dá prazo para se manifestar. Se ele receber a ação, tem o prazo da defesa, depois cabe agravo. Porque eu estaria sendo irresponsável, porque eu liguei para os professores. E eles me falaram: a gente não está no conteúdo, a gente só menciona improbidade. Então eu sei que vocês não estudam improbidade. Então a gente vai estudar o que é improbidade, quem pode praticar improbidade, quais os atos que são considerados improbidade. A gente vai ver que a fofoca é improbidade. Eu ter acesso a uma informação privilegiada lá de um homicídio que está sendo investigado, e eu falo isso lá para minha vizinhança, que o padeiro está sendo investigado, isso é improbidade. Usar equipamentos do órgão público em meu proveito pessoal, ou usar funcionários, o motorista, o estagiário, em meu proveito pessoal, é improbidade. Não só se beneficiar em razão do cargo e receber uma vantagem devida, como acontece em corrupção. Então, a gente vai ter que estudar um pouquinho de improbidade para poder entrar na ação de improbidade. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro ponto importante. Quem pode praticar a improbidade e contra quem pode ser praticada a improbidade. Por que eu estou falando isso? Vamos supor o seguinte: eu trabalho no Coelho de Souza. Vamos supor que eu saque 100% do dinheiro que tem no Coelho de Souza e eu suma com dinheiro e vá viajar. Eu tenho acesso à conta bancária, eu pego toda a grana do Coelho de Souza e vou embora e sumo do mapa. Mas depois descobre onde eu estou. Isso é improbidade? Não. A improbidade, ela tem que ter relação com o erário, com o serviço público, com a administração pública. Então, se eu ferro com a empresa que eu trabalho, se eu ferro com o Banco Bradesco, se eu sou um estelionatário que acabo com um restaurante, pego todo o dinheiro do restaurante, isso não é improbidade. Nem ele pode ser um sujeito passivo e nem eu posso ser um sujeito ativo. Então vamos estudar bem essa situação. Primeiro, quem pode praticar improbidade, ou seja, para ser réu na ação?
Quem pode praticar todos os atos que a gente vai estudar hoje para ser réu numa ação? Primeiro, existem os sujeitos ativos próprios, que são todos aqueles que são agentes públicos. Quem são os agentes públicos? Quem exerce cargo público, cargo de analista, cargo de secretário de obras, emprego público, médico plantonista, bancário da Caixa Econômica, mandato, vereador, prefeito, governador, deputado estadual, senador, ou uma função. Eu sou o chefe do setor de pagamento de um órgão público. Eu sou chefe do setor de pessoal do órgão público tal. Só que diz a lei de improbidade assim: quem exerce cargo, emprego, mandato ou função, de forma transitória ou não, remunerado ou não. Então vamos aqui, o estagiário que trabalha na Procuradoria do Estado, que trabalha no IBAMA, que trabalha na CESPA, que trabalha na SEMA, que trabalha na Casa Civil, e ele facilita um processo para alguém, ele recebe uma propina, ele facilita, ele faz algo ilegal. Ele pode ser réu numa ação de probidade e sofrer todas as punições? Pode. Porque mesmo que não seja remunerado e mesmo que seja por um período só curto de tempo, ele é sujeito ativo da improbidade. Um outro exemplo é o mesário, que lá no dia da eleição faz algo ilegal. Por exemplo, usa uma camisa de um candidato ou profere palavras de baixo calão, ofensas a alguém. Ele está ali só um dia, às vezes nem é servidor público. Ele é sujeito ativo da improbidade. A única exceção é o presidente da República, tá? O presidente da República não pode ser sujeito ativo da improbidade. Por quê? Porque o presidente da República, como cargo máximo do executivo, ele tem uma lei própria de responsabilidade. Ele responde, mas ele responde com base em outra lei que não tem nada a ver com o nosso assunto aqui. Ele responde, tem muitas penalidades, pode ser impeachmentado, inclusive, tá? Mas ele tem uma lei de responsabilidade própria, tá? Inclusive sujeito ao crivo, né, do legislativo, como foi o caso da Dilma, né? Pois bem, porém, nós temos sujeitos que podem ser réus de uma ação de probidade, que são os sujeitos que a gente chama de impróprios, são os particulares. Ou seja, a minha empresa, que presta serviço para um poder público, mas que ganhou dinheiro com isso. Eu, que sou um particular, por exemplo, eu tenho uma casa em Mosqueiro, e eu dou um dinheiro para o policial ficar lá na área da minha casa protegendo, eu dou um dinheiro para a empresa de jardinagem fazer todo o meu jardim. Eu cometi improbidade, mas eu não posso cometer isso sozinho. Só é improbidade particular, ele só pode ser réu se ele induziu, se ele concorreu ou se ele foi beneficiado por um ato de um servidor público, de um agente público. Então, se eu sozinho roubar o dinheiro público, por exemplo, eu invado lá a UFPA e pego os livros da biblioteca, o porteiro não me ajudou, o vigilante não me ajudou, ninguém me ajudou, isso não é improbidade. Eu vou responder por crime ou responder civilmente também, mas isso não é improbidade, porque eu agi sozinho. Agora, se eu roubei os livros da biblioteca, mas o vigilante ajudou, o porteiro ajudou, o professor que estava lá, olha, agora entra, o bibliotecário ajudou, aí é possível. Então, nunca você vai ver uma ação de probidade, eu trouxe alguns exemplos aqui reais para vocês, contra o particular, contra a pessoa jurídica particular que prestou serviço, contra alguém, uma pessoa física, natural. Não, sempre vai ter um agente público, aí é possível ter, além do agente público, os particulares, que induziram facilitar o processo, que concorreram, ou seja, ajudaram a fraudar aquela licitação, ajudaram a manipular aquele edital para uma empresa ganhar, ajudaram a aquele pagamento fosse feito por um serviço que não tinha sido concluído, ou se beneficiaram, como foi o caso lá da jardinagem, ou como o caso de um policial que me empresta o carro, eu me beneficiei, mas teve a participação de um agente público também, que foi o policial que me emprestou aquele carro, aquela arma, etc. E contra quem pode ser praticada a improbidade? Porque
já disse a vocês, se eu acabo com uma empresa privada, 100% de capital privado, não é improbidade. Então, em primeiro lugar, pode ser sujeito passivo administração pública direta, municípios, estados, União, Distrito Federal. Também podem ser sujeitos passivos, ou seja, vítimas, né? Podem ser pessoas lesadas, as pessoas jurídicas da administração pública indireta, sociedade de economia mista, empresas públicas, autarquias e fundações. Então, alguém fez lá uma trambicagem com a Petrobras, com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica, com a Companhia das Docas do Pará, com Correios, ou com a UFPA, com a UEPA, com a SEMA, com o IBAMA, a trambicagem numa autarquia, no Detran, é possível configurar improbidade contra aquela pessoa. Mas também é possível configurar improbidade contra uma entidade exclusivamente privada, tá? Mas que receba incentivos ou dinheiro público para pagar suas contas, como é o caso de associações que prestam assistencialismo social para ensinar as crianças pobres a esporte, a leitura, a poesia, a corte e costura, eletricista, etc. E praticamente as contas daquela associação são pagas com incentivos públicos, com dinheiro público. Aí se eu roubo o dinheiro, se eu tiro o dinheiro, ou se eu fraudo ali aquela associação e me beneficio, aí é possível configurar a improbidade, porque ali ela é financiada com dinheiro público praticamente. Tá? Pois bem, existem disposições gerais na lei. Primeiro ponto importante. Sim, perfeito. OS recebe dinheiro público. Quer dizer, uma pessoa privada que recebe dinheiro público para prestar os serviços, com certeza. Temos, inclusive, muitas ações de probidade envolvendo OS. Olha só. E aí tem algumas disposições gerais aqui de improbidade, até porque vocês precisam entender o que é improbidade, a gente já vai ver os atos que configuram a improbidade. Vocês já entenderam quem podem ser os sujeitos. Agora tem algumas disposições gerais importantes. Primeiro, quem enriqueceu ilicitamente, ou seja, recebeu uma vantagem indevida em razão do cargo, da função, do emprego, do mandato, uma das punições que a gente já vai ver perde todo o valor, mesmo que não tenha causado prejuízo ao erário. Vou dar um exemplo para vocês. Sou assessor de um juiz, você me dá 10 mil reais para eu passar o teu processo na frente de todos os outros e desrespeitar a ordem cronológica. O erário não foi lesado, não teve perda de dinheiro público, tá? Mas não interessa, eu recebi uma vantagem indevida. Eu, como assessor de juiz, não posso receber para fazer o meu trabalho e para fazer algo contra a lei, inclusive. Uma das punições que a gente vai ver, eu perco todo o valor, não interessa, eu perco todo o valor. Justamente sem prejuízo das multas e das outras sanções que a gente vai ver. É uma espécie de, a gente fala em inglês, né? É uma espécie de disgorgement. É uma espécie de vomitar, botar para fora o que recebeu indevidamente, né? Disgorgement. Uma espécie de restitutory, né? E aí o que acontece? Ou seja, mas eu recebi um carro importado para facilitar essa empresa aqui a ter uma licença ambiental. Perde tudo. Nada que você receba. Mas não teve prejuízo para o erário porque ela nem fez a obra. Eu dei o licenciamento ambiental, mas ela não destruiu o meio ambiente, ela nem começou a obra. Por que eu tenho que devolver o carro? Não teve prejuízo erário? Não interessa. Se a vantagem foi em razão do cargo, foi uma vantagem indevida, que não é o seu salário, tem que devolver tudo. Poxa, mas eu sou um agente aqui, estava tudo certinho com essa carga, não teve prejuízo para ninguém. Eu só deixei o caminhão passar e me deu R$ 1.000. É indevido, tem que devolver. Como ele só pagou as passagens dos meus filhos para viajar para Disney e nem teve prejuízo para tem que devolver tudo. Tá? E aí é importante um diálogo com a ação civil pública, né? Da lei da ação civil pública, porque esse dinheiro não é do erário, mas vai acabar sendo, pode ser destinado para um fundo a reverter em prol da sociedade de algum jeito. Enfim.
É porque é muito estranho, né? Como é que eu vou cobrar para fazer o meu trabalho? É como se eu falasse o seguinte: olha, pessoal, eu sou orientador de TCC da Maria Gabriela, eu sou orientador de TCC da Melina, da Maria Inês. É o seguinte, R$ 500 por mês, tá? Por fora isso aí que estou pedindo para vocês. Você vai dizer, porra, isso é antiético, imoral, ilegal. Como é a sua função? O senhor recebe para dar as aulas e recebe a hora a aula das orientações. Como se fosse 1 hora por semana, você recebe aquela. Então, quer dizer, não faz sentido o professor cobrar para dar aula, o, o juiz cobrar para julgar, o... mesmo que não cause prejuízo a ninguém, não pode ter vantagem devida. Isso é improbidade. Aí você vai me dizer, poxa, mas a lei especifica quando isso é... Sim, tem uma hipótese muito interessante de enriquecimento ilícito, que é quando o seu patrimônio não é compatível com o seu salário. É por isso que quando você passa no concurso, você tem que apresentar uma declaração de bens. E todo ano você renova e apresenta a declaração de bens. E quando sai do serviço público também. Se o patrimônio for incompatível com o seu salário, você vai ser responsabilizado por improbidade e vai ter que devolver tudo que não é compatível com o seu patrimônio. Por exemplo, tem um caso aí que apareceu, né? O cara é sargento da polícia. Ele anda numa SW4 zerada e mora no apartamento 2 por andar. Sendo que ele é sargento há 4 anos. Ele até poderia morar no apartamento 2 por andar e ter uma SW4. Mas depois de muito tempo economizando, isso aí seria justificável. Ou um juiz que ganha, vamos colocar, R$ 20.000. Em um ano, dá, sei lá, vezes 10, 200 mil, dá 240 mil. O juiz, com 3 anos de juiz, já mora num duplex e anda numa X6. A X6 é um carro de 500 mil. Um duplex é um apartamento de 4, 5 milhões, ou 6 milhões. Improbidade. Agora, se ele pode provar que recebeu de herança, ele pode provar que investiu em Bitcoin ou na Bolsa de Valores, e aí o juiz, aliás, nem vai ter a improbidade, porque na fase investigatória, no inquérito civil, já vai se verificar que não teve nada demais. Bom, pois bem, agora se o cara aparece com uma BMW, 1 ano de serviço público, e não consegue comprovar de onde veio aquele dinheiro, tá lascado. Tá? Aí você vai dizer assim, tá, professor, mas se tiver no nome do filho dele, o duplex, se tiver no nome da filha dele, a X6, BMW X6, é improbidade do mesmo jeito. Porque diz a lei que é enriquecimento ilícito receber uma vantagem indevida para si ou para outrem. Então, se a filha ou o filho também não comprovar como comprou, é improbidade. Tá? Mas vamos chegar lá. Outra disposição geral diz respeito ao seguinte: prejuízo ao erário, que não necessariamente vai ter enriquecimento de alguém, porque eu posso sim ter prejuízo ao erário, para tirar 1 milhão para pagar um serviço que não foi feito. Eu tenho, além do enriquecimento ilícito, eu tenho um prejuízo ao erário. Mas é possível ter prejuízo ao erário, só prejuízo ao erário, sem enriquecimento? Sim. Por exemplo, eu quebro um computador, eu quebro, ou eu deixo um patrimônio público lá num pátio ser depredado no sentido de ser deteriorado com o tempo, eu não cuido, não armazeno, isso também é improbidade. Tá? Ou eu compro um material numa quantidade enorme, desnecessária. Mesmo que eu não enriqueça, não ganhe nada, nem um centavo com isso, é improbidade porque eu trouxe um prejuízo ao erário. Olha só, improbidade. E aí, uma outra questão, e aí sim, se teve prejuízo ao erário, tem que ressarcir integralmente o dano causado ao erário. Então, paguei por um serviço que não foi feito, tem que devolver tudo. Tá? Não só o agente público que concorreu para aquilo, mas também o particular que se beneficiou, são condenados solidariamente. Tem um processo que eu sou advogado, uma ação de probidade, enfim, que eu não vou dar maiores detalhes, que a sentença saiu agora. Condenou a minha cliente, condenou a empresa a devolver 15 milhões solidariamente. 15 milhões, na opinião do juiz, porque foram pagos serviços que não foram feitos.
E aí mandou o agente público que autorizou o pagamento e a empresa beneficiada a devolver 15 milhões. Tá bom? Só que o que acontece? Existe um terceiro ponto importante, geral, que é o seguinte: muitas pessoas que enriquecem com o dinheiro público enterram o dinheiro, escondem o dinheiro, transferem para terceiros. E quando vem a ação civil pública por área de probidade, já não tem mais nada, só me prenda se quiser, entre com ação penal, mas não tem mais nenhum centavo. Tá? Então, para evitar isso, a lei de improbidade permite que o Ministério Público possa ser comunicado pelo aquele órgão que descobriu a improbidade, ou o próprio Ministério Público de ofício, está no inquérito civil, pedir uma medida cautelar de indisponibilidade de bens. O que é isso? Antes mesmo de entrar com a ação civil pública, porque vai demorar um ano e meio para investigar tudo. Mas eu já tenho indícios, eu já tenho plausibilidade, verossimilhança de que existe improbidade naquela obra, naquele serviço, naquele órgão. Então, eu, Ministério Público, já posso entrar com um pedido de cautelar preparatório para futura ação civil pública por área de improbidade, só para pedir a indisponibilidade de bens. O que significa impedir a venda de veículos, impedir a venda de imóveis, impedir a movimentação de conta bancária. Conta bancária. Indisponibilidade de todos os bens. Uma medida cautelar. Por que cautelar? Porque ela visa proteger o resultado útil do processo. Qual o processo? A ação civil pública por área de improbidade. Porque de nada vale chegar no final do processo e as pessoas responsáveis, os sujeitos ativos, né, tanto particular quanto o agente público, não terem mais dinheiro, porque eles vão se desfazer de tudo. Então, por isso é muito importante pedir logo a disponibilidade. O STJ tem a seguinte tese, que cai muito em concurso, não esqueça. A tese do STJ é a seguinte: para o Ministério Público pedir a cautelar de indisponibilidade de bens, basta comprovar a verossimilhança das alegações, ou seja, uma mera plausibilidade das alegações, com documentos mínimos. Porque o perigo in mora, perigo de um dano grave ou de difícil reparação ao resultado útil do processo, ele é presumido. Então basta eu comprovar que teve treta ali, que tem indícios de treta, eu não preciso comprovar o perigo de dano grave, é presumido, diz o STJ. Então basta o Ministério Público comprovar documentalmente indícios de que houve pagamento de serviço que não foi feito, então uma foto e outra do que foi pago, de que não foi feito aquele serviço, aquele asfalto, etc. Pronto, já pode decretar a disponibilidade dos bens. Inclusive, eu tenho um processo que eu sou advogado, foi decretada a disponibilidade de bens dele, o cliente tinha 2 milhões na conta, até hoje ele não mexe, ele não pode mexer naquele dinheiro. Porque cautelarmente o juiz decretou a indisponibilidade de bens. No caso, o juiz federal. Por que juiz federal? Porque quando envolve agente público federal, servidor público federal, ou entes públicos federais, como o IFAM, o IBAMA, o FPA, a União, o processo tramita na Justiça Federal. Né? E quando envolve agentes públicos estaduais ou municipais, ou mesmo entes públicos, né? Municipais ou estaduais, município, uma autarquia municipal, estadual, tramita nas varas de fazenda da Justiça Estadual. Pois bem, agora a gente precisa saber o seguinte: ótimo, eu já sei que tem a possibilidade de penalidade de enriquecimento, de devolver o valor do enriquecimento ilícito, de recuperar o dano causado ao erário, e ainda pode cautelarmente indisponibilidade de todos os bens, e mais que isso, no final do processo eu ainda posso ser punido a multa, multa, suspensão dos direitos políticos, perda do mandato ou função e até proibição de contratar com o poder público. Agora eu preciso saber o seguinte: tá ótimo, eu entendi, mas eu quero saber o seguinte: o que é improbidade? O que eu posso fazer? Eu como estagiário, eu como mesário, eu como juiz, eu como fiscal, eu como servidor público, analista técnico de todos os órgãos. O que eu faço que pode ser considerado improbidade? Que agora eu estou com medo. Eu sou estagiário lá da PGE, o Nelson vai dizer, a Denise vai dizer, eu sou médica ou enfermeira ou técnica
do hospital público tal. Agora eu fiquei preocupado. A Maria Inês vai dizer, poxa, mas eu sou chefe como é o nome? Da UPA da Cidade Nova. Poxa, Bona, agora eu fiquei com medo. Eu sou chefe da UPA da Cidade Nova, e aí? Pô, então a gente vai ver. A gente vai ver agora tudo. Tudo que eu posso fazer, enquanto, não só enquanto agente público, mas enquanto particular, que é improbidade. Que é improbidade. Mas a primeira advertência que eu faço aos senhores é que esse rol do que é enriquecimento ilícito, no artigo 9º, do que é prejuízo ao erário, no artigo 10, o que é concessão indevida, no artigo 10A, o que é praticar uma conduta que atente contra os princípios da administração pública, no artigo 11, eu digo a vocês, é um rol meramente exemplificativo. Meramente exemplificativo. Tá bom? E a lei, gente, ela é muito didática. Olha só. A lei, eu vou até colocar aqui. A lei, ela é muito didática. Se você for para o artigo 9º, ele diz o seguinte, capítulo, dos atos que são improbidade. Ou seja, se é improbidade, está sujeito a devolver o dinheiro, a reparar o dano, a suspensão do direito político, a proibição de contratar com o poder público, a perda do mandato da função, a suspensão dos direitos políticos. Mas eu preciso saber o seguinte, o que é improbidade? Eu tenho 4 formas de praticar improbidade. Uma, quando eu receber uma vantagem devida, enriquecimento ilícito, tá? Que eu tenho uma vantagem patrimonial indevida em razão do cargo. Só que eu tenho vários exemplos que eu vou falar de cada um deles e vou, inclusive, narrar situações que eu já vi acontecer em processos mesmo, reais. Então, a gente tem os atos de improbidade que se encaixam na primeira definição, que são atos de improbidade que importem em uma vantagem devida. Segundo, aí vem, vocês são 2. Atos de improbidade, agora tem outro tipo de ato de improbidade, que é o que causa prejuízo ao erário. Prejuízo ao erário. 3, eu tenho os atos de improbidade que se revelam como uma concessão indevida de um benefício financeiro ou tributário. A gente já vai ver. E 10, e quarto lugar, atos de improbidade, que é o mais amplo de todos, que atentam contra os princípios da administração pública. LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Que é o mais amplo de todos, mas como de forma exemplificativa, a lei traz algumas situações. Por exemplo, negar publicidade aos atos oficiais. Então, eu nomeei um ministro, eu nomeei um chefe de um setor e eu não publiquei. Eu já estou cometendo improbidade. Mas tá, vamos ver por parte. Então, vamos estudar. Volta, rebobina. Né? Vamos estudar por parte, minuciosamente, quais são os atos de improbidade administrativa. Porque eu já sei quem pode praticar, contra quem pode praticar. Eu já sei algumas penalidades. A Denise pergunta uma coisa muito importante. Olha só, gente, isso está no último slide, mas eu vou já responder agora. O agente público vai responder administrativamente por meio do PAD civil e penal e civilmente. Olha só, gente. Esta lei de improbidade, ela independe e ela é independente de qualquer punição na esfera penal ou PAD, ou na esfera administrativa. Vamos dar o seguinte exemplo. Eu recebo 10 mil reais para proferir uma sentença. Ou eu sou um professor da UFPA, eu recebo 10 mil reais para aprovar um aluno. Administrativamente pode ter um PAD e eu ser demitido. Criminalmente pode ter uma ação penal e eu ser preso. Isso não caracteriza bis in idem. Não, as esferas não se comunicam. As penalidades da improbidade podem ser ajuizadas independentemente da punição criminal e da esfera do PAD. E normalmente, olha, vou dar um exemplo para vocês. Eu não tenho problema de falar isso porque são milhões de pessoas, milhares de pessoas que exercem essa função, então vocês não vão saber quem é a pessoa. É uma questão de ética profissional. Mas eu vou dizer. Um cliente meu é policial rodoviário federal. Ele pediu R$ 1.000 para deixar um caminhão passar.
E foi gravado, tem o bilhete, tem as trocas de mensagem, tudo. Tá? E aí, o que acontece? Teve a ação penal e foi improcedente a ação penal. Quem advogou foi um colega meu criminalista. Tá? Teve ação penal. Improcedente por falta de provas. Falta de provas. Teve a ação de improbidade, que ele foi condenado a pagar uma multa. Tá? E teve o PAD que demitiu do serviço público. Teve o PAD que demitiu do serviço público. Uma esfera não tem nada a ver com a outra. Bom? Então, isso inclusive a gente vai ver nos próximos slides. Então agora a gente vai estudar os atos primeiro, que importa enriquecimento ilícito. Tá? O enriquecimento ilícito. Primeiro exemplo aqui, geral. Enriquecimento ilícito é receber uma vantagem indevida em razão do cargo, da função, do mandato, do emprego. Tá? Vou dar um exemplo. Eu uso o carro da polícia. Eu uso o motorista lá do órgão que eu sou secretário para fazer as coisas particulares minhas. Isso é vantagem indevida, isso é enriquecimento ilícito. Eu recebo propina para sentenciar, isso é enriquecimento ilícito. Eu recebo presentes caros, garrafas de vinho, joias, terrenos, açaí papa, filho do bacuri, filhote, ou seja, presente muito caro, né? Caracteriza vantagem patrimonial indevida. Eu me utilizo das máquinas lá do órgão público para o meu escritório. Eu me utilizo das máquinas lá de jardinagem da prefeitura para fazer o meu jardim. Eu me utilizo da mão de obra lá do serviço de asfalto para asfaltar a minha fazenda. Tudo isso é enriquecimento ilícito. Então vamos por parte. Vamos para o inciso primeiro aqui. Inciso primeiro. Receber para si, ou para um amigo, ou para a esposa, ou para o filho, ou para o pai, ou para a mãe, ou para o irmão. Receber para si ou para outrem. Dinheiro, bem móvel, uma joia, um Rolex, uma Montblanc, imóvel, um terreno, uma casa, ou qualquer outra vantagem a título de comissão, porcentagem, gratificação ou presente, decorrente das atribuições do agente público. Então eu recebi R$ 5.000 para orientar o TCC de uma pessoa lá, sou um professor da UFPA. Eu recebi R$ 20.000 para sentenciar um processo. Eu recebi R$ 500 para emitir uma certidão. Eu recebi, é a primeira hipótese de vantagem patrimonial indevida. Primeira hipótese. Eu recebi R$ 2.000 para dar a carteira de motorista para alguém que nem fez prova nem nada. Eu recebi R$ 5.000 para passar a pessoa no exame psicotécnico lá do Detran. Qualquer vantagem devida. E não só dinheiro, mas também móveis, objetos, né? Presente. Segundo, perceber uma vantagem econômica direta ou indireta para facilitar. Aí aqui eu vou colocar de forma genérica. Facilitar. Perceber uma vantagem econômica direta ou indireta para facilitar, para facilitar, para facilitar. Qualquer coisa. Então aqui eu não estou dizendo, de forma mais geral, que eu recebi para fazer coisa errada. Aqui eu recebi para facilitar. Então tem uma licença ambiental lá que está embrincada, eu sou lá do IBAMA, eu recebo e eu facilito o processo. Eu facilito a contratação. Ou essa aqui acontece direto. O que eu vejo de policial usando o carro da polícia para deixar o filho no colégio e buscar, não é brincadeira não. Utilizar
em serviço particular, ou seja, da sua vida particular, as suas férias, os seus filhos, o seu lazer, veículos, máquinas, equipamentos ou material dessas entidades, assim como os empregados da entidade. Então, eu uso o estagiário lá da procuradoria para fazer as coisas, os prazos do meu escritório. Isso é vantagem patrimonial, isso é improbidade. Eu uso o motorista do órgão para buscar e deixar o meu filho. Isso é improbidade. Como eu já vi muito acontecer. Eu uso o carro para viajar com a minha família para Mosqueiro, o carro da polícia. Como eu vejo isso? Né? Eu uso a impressora para imprimir minhas coisas do meu mestrado, do meu doutorado. Eu uso a impressora do órgão. Isso é improbidade. Aí você diz, poxa, professor, é muito injusto esse mundo. Coitado do policial, coitado do professor lá, coitado. Gente, não se preocupem com isso, porque a punição, tá? Ela é gradativa. Essas coisas de usar um carro, usar uma gasolina, usar uma Xerox, as punições são muito brandas. Você não vai perder o emprego, você não vai ter suspensão de direitos políticos, você não vai ser proibido de nada. Você pode pagar uma multa que pode ir até 100 vezes o seu salário, mas pode ser só o seu salário. Um salário, pode ser. Tá? Ou uma multa de até 3 vezes o dano que você causou. Então, aquelas Xerox que você imprimiu durante um ano deu R$ 1.000. Então, até 3 vezes o valor disso você vai pagar para desestimular. Mas não necessariamente você vai perder seu emprego. Se foi a primeira vez, se foi uma coisa que não foi tão grave. Mas tem que ter alguma coisa que iniba isso. Senão a gente vive num estado anárquico que cada um acha que o órgão público é a sua casa, é o seu bem particular. Tá? Ah, esse aqui é muito comum, gente. Pô, esse aqui é o mais comum de todos. Eu recebo uma vantagem para tolerar tráfico, narcotráfico, quem já assistiu lá aquela série Narcos, prática de jogos ou qualquer outra atividade ilícita. Muito boa, né? E o Dark, melhor que a Dark? Não, Dark é melhor. Eu não assisti, gente, Dark, eu tô querendo. Eu vou esperar ficar de férias. Na segunda metade de julho, já todas as provas, as notas lançadas, aí eu me deito no sofá para assistir essa Dark aí. Ver se eu consigo assistir em inglês tudo. Botar no inglês, né, no áudio em inglês para dar uma arejada nos ouvidos. E aí, gente, cuidado que tolerar atividade ilícita não é só policial, não, que recebe a propina para fazer vista grossa para o tráfico, para a milícia, etc. Mas também, por exemplo, alguém do IBAMA que recebe um dinheiro para fazer vista grossa para um desmatamento, qualquer atividade ilícita. Bom, receber vantagem econômica para fazer declaração falsa sobre avaliação de obra pública. O que é que acontece? As obras públicas, presídio, escola, construção, revitalização, as obras públicas, todas que são feitas, elas são pagas mediante um laudo. Ou seja, um engenheiro vai para lá e faz um laudo dizendo, foi feito. 5 andares foram feitos, aí paga. Olha, foi pavimentada a via, paga. Foi não sei o quê, tem um laudo técnico que diz. Então, se eu recebo vantagem uma indevida para dizer que foi feito de forma falsa, essa medição que a gente chama da obra pública, isso é improbidade. Claro, né, que é improbidade. Nem precisaria ter esse inciso aqui. Se encaixa no conceito geral lá de vantagem devida em razão do cargo. Mas, enfim, de forma exemplificativa serve para a gente imaginar outras situações. Né? Então, mesmo, comprou 1.000 merendas escolares. Aí vai um fiscal lá do setor de pagamento. Vai um fiscal lá de. Olha, tem as 1.000 merendas escolares mesmo. Só que depois descobre que não tem. Só tinha 100 merendas escolares lá, 1.000. Aliás, só tinha 200 merendas escolares, não tinha 1.000. Aí vem o Ministério Público, vem cá. Por que você disse que tinha 1.000? Se já tem provas cabais que só tinham 100. Não, porque. Improbidade. Improbidade. E isso aqui é bem grave, né? É um negócio bem grave isso aqui. Essa é a mais legal de todas, gente. Essa aqui é que a gente vê na rua
eu adquiro bens desproporcional à minha evolução patrimonial. Do nada o cara aparece com uma fazenda. Do nada o cara aparece com uma SW4 zerada. Do nada o cara aparece morando num apartamento um por andar. E o cara ganha 10 mil reais por mês. Isso é improbidade. Ele que se vire para provar que investiu em Bitcoin, que ganhou herança, que ganhou na Mega Sena, ele que se vire para provar. Mas se não provar, gente, é improbidade, já era. E mais que isso, ele vai ter que devolver o que não for compatível. Ah, mas não teve prejuízo ao erário. Cadê o prejuízo ao erário? Não tem a prova do prejuízo ao erário. Opa, não precisa. Isso aqui é enriquecimento ilícito. Não tem que ter prejuízo ao erário. A gente não precisa provar prejuízo ao erário. Pode ter recebido ao longo de 5 mil, 10 mil fiscal lá da Receita Federal e tal. É desproporcional, não pode ter, gente. Não pode ter. Aceitar emprego, comissão ou uma atividade de consultoria, por exemplo, digamos que eu seja professor da UFPA e chefe lá do setor da UFPA de propriedade intelectual. E aí tem uma empresa querendo registrar uma patente, só que está difícil o processo lá, ela não teria direito a ter aquela patente, daquela invenção e tal. E eu sou o chefe do setor. E ela chega e diz o seguinte: oi, Bona, vem cá. A gente está precisando de uma assessoria, a gente vai pagar 100 mil reais por uma assessoria lá. Fazer um parecer pra gente e tal. Aí me dá 100 mil reais e depois ela vem e aprova a patente dela. Opa, eu aceitei uma consultoria, eu aceitei um emprego para uma pessoa jurídica que tem um interesse nas minhas atribuições. Tá? Então, sei lá, eu sou superintendente do IBAMA, só que eu sou um cara foda. Sei lá, eu sou doutor em economia, tipo, experiência larga em bancos e tudo. Aí vem uma empresa dessas de agronegócio, querer uma consultoria sua, né? Por que ela está querendo dar 1 milhão, 2 milhões de consultoria? Porque ela quer que lá no IBAMA, na hora que chega o processo, eu facilite a licença ambiental, aquela área, etc. Né? Então, improbidade administrativa. Foi colocado expressamente porque muita gente estava fazendo isso. Não, mas foi uma consultoria. Foi aprovado o licenciamento ambiental, mas não tem nada a ver. Eu ganhei 1 milhão, 2 milhões de forma lícita. Lícita uma ova. Isso foi o quê? Maquiagem. Eles quiseram transparecer, na verdade aquilo foi uma propina. Na verdade aquilo foi uma propina, só que disfarçada de palestra, de consultoria, de palestra de 1 milhão de reais, consultoria de 2 milhões de reais. Então, professor, mas poxa, então eu fico tolhido? Eu sou capacitado para fazer pareceres, laudos. Eu estou lá no órgão público, eu estou tolhido de fazer. Sabe o que você tem que dizer para a empresa? Que foi, você tem que dizer o seguinte: você tem algum procedimento administrativo aqui nesse órgão? IBAMA, SEMA, SESPA, tem o Detran, você tem um procedimento administrativo nesse órgão? Não, nenhum. Então eu vou fazer a consultoria. Se a empresa disser o seguinte: olha, nós temos sim um processo aí de licenciamento ambiental. Você tá aqui na lei, gente. Ninguém pode dizer que não conhece a lei. O que, que você tem que dizer? Olha, eu sou superintendente do IBAMA e tal. Se eu prestar essa consultoria e você tem interesse aqui no órgão e na minha função, vai caracterizar a improbidade. Então eu não vou fazer. Só que aqui é o que as pessoas chamam de brecha da lei. Tem como burlar a lei? Tem. Sabe o que ele faz? Ele diz o seguinte: olha, é muito alto esse dinheiro que você quer me pagar, né? 2 milhões de reais. Eu não posso, porque é o seguinte: meu sócio lá do escritório já abriu uma empresa nova, tá só no nome dele. Você paga por lá. Tá? Eu vou fazer o estudo, mas não vai sair no meu nome. Ali. É isso que chama de brecha da lei. Ou seja, foi consultoria, foi feito o trabalho da consultoria, foi para um amigo, o amigo me beneficia de alguma forma depois e é algo muito difícil de comprovar. Muito difícil de comprovar. Receber vantagem para liberar verba pública. Então eu tenho que pagar aquela empresa que prestou o serviço. Tá tudo, não teve prejuízo horário. Ela prestou o serviço mesmo. Só que aí demora, né, para sair o pagamento, mas ela chega e me dá 10 mil reais. Opa, improbidade. Não, mas não tem prejuízo horário. Improbidade. Não, mas não é corrupção. Improbidade.
receber vantagem econômica para omitir um ato de ofício. Ou seja, fazer a vista grossa. Incorporar patrimônio público, qualquer bem, ao meu patrimônio. Computador, notebook, tudo eu incorporo para o meu patrimônio. Usar em proveito próprio as verbas públicas. Então eu mando lá o setor de pagamento pagar o colégio do meu filho, eu mando o setor de pagamento pagar o financiamento do carro, eu mando o setor de pagamento pagar, dar uma entrada no apartamento para mim. Isso aqui eu estou utilizando renda pública, verba pública, em proveito próprio. Tá? Segunda dimensão de atos que são de improbidade, que são atos que causam prejuízo erário. Só preciso tomar uma água, tá, gente? Um minutinho. Bom, pessoal, continuando. Nós temos atos de improbidade administrativa que importam prejuízo ao erário e não necessariamente em vantagem devida. Vou dar um exemplo aqui para você. Vamos imaginar o seguinte: eu não ganho um centavo, sou lá o chefe de uma licitação, eu não ganho um centavo, mas a empresa é de um amigo e eu desclassifico todas as empresas. E aquela empresa que ganhou, depois vai começar a fazer serviços e obras superfaturadas e enriquece
A empresa enriqueceu, ela recebeu uma vantagem devida. Mas eu não recebi um centavo, vamos supor. Eu não recebi nem um centavo. Eu beneficiei meu amigo, mas eu não recebi um centavo. Eu posso ser o réu dessa ação? Posso. Porque eu causei o prejuízo. E eu posso ser condenado, junto com a empresa, solidariamente, a devolver. Poxa, mas não fui eu que enriqueci, foi meu amigo. Ele recebeu lá 500 mil reais a mais. E foi com o setor de pagamento. Todo mundo é condenado solidariamente a devolver o dinheiro. O setor de pagamento. Ah, mas o setor de pagamento também não recebeu nada. Era uma prática do órgão pagar a obra superfaturada. Só quem enriqueceu foi a empresa. O servidor lá do pagamento, eu que sou o pregoeiro lá da licitação, todos são condenados solidariamente. Sem prejuízo da multa, sem prejuízo da suspensão dos direitos políticos, sem prejuízo da perda do cargo, da função, do mandato. Então, o ato de improbidade que causa prejuízo é o que causa lesão ao erário. O que causa lesão ao erário. Tá? Desviando, apropriando ou até dilapidando, quebrando os bens mesmo. Eu sou responsável lá por um setor lá do Detran que tem uns veículos que já são do poder público e aí eles começam a definir, não tomo nenhuma medida, nenhuma atitude. Aquilo ali já é improbidade. Tá? Muita gente pensa que improbidade é só a corrupção. Né? Então, olha só, alguns exemplos. Facilitar ou concorrer para a incorporação ao patrimônio de particular. Então, mesmo que eu não tenha enriquecido, o particular enriqueceu e eu facilitei que ele recebesse indevidamente a vantagem ilícita. Permitir para que pessoa física ou jurídica utilize bens. Então, eu sou o delegado da delegacia, sei lá, qualquer delegacia. E aí, um amigo meu está dizendo o seguinte: eu estou fazendo uma festa aqui na minha casa, tem muita gente, muitos carros importados, traz aí uns policiais para ficar aqui dentro da festa. Manda os policiais. Eu sou o delegado, eu mando os policiais para lá. Opa, eu não ganhei nenhum centavo, eu não me beneficiei, mas eles se beneficiaram, eu estou cometendo improbidade. E eu estou lesando prejuízos. Doar a pessoa física ou jurídica, mesmo que seja para fins educativos, renda ou valor, sem observar as situações da lei. Eu sou o chefe lá da UPA, da Cidade Nova. Poxa, esse médico acabou de se formar. Olha, eu vou dar o estetoscópio aqui para ele. Eu vou dar para ele o eletrograma. E Marinês me ajuda no nome lá daquelas máquinas. Eu vou dar o eletrograma aqui para ele. Isso aqui a gente não usa tanto. Esse outro cardiograma, não sei das quantas, eu vou também dar para ele. Olha, leve para sua casa. Coloque lá no seu consultório. Mesmo que seja para fins assistenciais, médicos, o bem comum de algum modo, não posso, aquilo ali é patrimônio público. Marinês, depois tu coloca os nomes aí dessas máquinas, que eu não sei o nome de. Eu falei eletrograma, cardiograma, mas acho que esse é o nome do exame, né? Não é o nome da máquina. Estetoscópio é o nome da máquina mesmo. Permitir ou facilitar. Permitir ou facilitar a permuta, a locação, a doação por um preço superior ao de mercado, né? É o caso do superfaturamento de obra. Realizar, esse é o mais comum de todos. Realizar pagamento sem observância das normas legais. Ou seja, eu pago sem ter o laudo que diz que o serviço foi feito, sem ter um laudo que diz que a mercadoria foi entregue, que os capacetes foram entregues, que as ambulâncias foram entregues, e eu mando pagar. Isso já é improbidade. Ah, mas foi entregue. Olha só, gente, como a lei é ampla. As ambulâncias foram entregues. Mas não interessa, você mandou pagar sem observância das normas legais. Claro que nesse caso você não vai ser obrigado a devolver, mas você pode sofrer uma multa, você pode sofrer. Aí, se for reiterado isso, pode até perder o cargo, perder a função. Frustrar a licitude do processo licitatório, eu desclassifico as empresas, eu coloco o edital que não permita a concorrência, uma situação lá, um ISO 9000 das quantas, que muitas não vão participar, só uma, ou seja, eu estou frustrando a licitude daquele processo. Mando pagar despesas não autorizadas em lei. Mando pagar lá o clareamento dentário do nosso fiscal que está lá no interior. Mando pagar uma festa de aniversário lá pro. Por isso, olha só, a situação é tão louca que eu já vi ação de improbidade
por causa de festa. Digamos, era fim de ano, um happy hour, né? E lá o órgão público, com dinheiro público, fez um happy hour com uísque, com bebidas, com camarão. Pagou com dinheiro público o happy hour lá. Como... Só que isso não está autorizado em lei, happy hour. Tá? Improbidade administrativa. Enfim, são muitos, etc, etc, etc. Permitir que utilize em serviço particular veículos, máquinas, né? Assim como os empregados, então eu acabei permitindo que ele, em particular, utilize, etc. São muitas e muitas situações, eu estou falando aqui de forma exemplificativa. Temos também esta situação do 10A, que é improbidade administrativa, conceder benefício tributário ou financeiro sem observar o que diz a lei. Então, o que é muito comum, a pessoa pede um benefício de IPTU, que diz que tem mal de Alzheimer, diz que tem uma doença grave, e a pessoa dá o benefício. Uma empresa pede o benefício de ISS, uma isenção de ISS, sem ser nas hipóteses previstas em lei. Esse benefício tributário indevido, né, contra a lei, é, por si só, um ato de improbidade administrativa. Cadê o laudo? Cadê a prova de que ela se encaixa nessa situação? Isso já é improbidade. Tá? E aí, por isso que, às vezes, o servidor público, o honesto, tem fama de ser chato. Porque você chega lá com o servidor público, olha, isso aqui eu tenho isenção fiscal, pô, por que está demorando tanto? Tá aqui, ela é doente e tal. Não, tem que trazer o CPF, o RG, o comprovante de residência, o laudo do médico, do técnico, papapá. Aí você olha, putz, que o cara é enjoado, o cara não quer trabalhar, né? E não, porque o servidor público, ele passou num concurso e ele estudou em probidade e ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Claro que tem exceções, tem aqueles que não querem trabalhar mesmo, mas é exceção. A maior parte dos servidores públicos que eu conheço trabalham e trabalham muito, e trabalham bem. Tá? Então aí a gente tem essa imagem, pô, o cara formalista, né? O cara está exigindo a assinatura do técnico, papagaio, está exigindo a prova de que eu entreguei as merendas escolares. Pô, esse cara é chato, né? Não é chato, é porque o Ministério Público está em cima. Tem lá denúncias no Ministério Público, ele abre inquérito todo dia. Tem uma promotoria no Ministério Público Estadual só de improbidade. Tem uma promotoria do Ministério Público Federal só de improbidade. Eles estão toda hora monitorando. Não tem essa, não. Tá? E também temos, por último, esse é o mais amplo de todos, né? É o mais exemplificativo de todos. Condutas que atentam contra os princípios da administração pública. Olha só, moralidade, impessoalidade. Tem uma ação civil pública aqui contra um prefeito? Contra um prefeito? Não é essa. Aqui, ó. Contra o prefeito que colocava a foto dele toda vez que ele ia fazer uma obra. Lá em Bom Jesus, na Bahia. Toda vez que ele ia fazer uma obra, ele colocava a foto dele, ó. As cores do partido, o nome dele no Facebook, ó. O nome dele. Isso não pode, gente. A pessoa vai dizer, poxa, mas ele não enriqueceu. Ele não facilitou nada para ninguém, ele só fez a obra. É improbidade porque atenta contra os princípios, nesse caso da impessoalidade. Se você for entrar no Facebook aqui, vamos colocar o Facebook da Prefeitura de Belém. Olha lá, Prefeitura de Belém. Se você for ver aqui, ó, Facebook da Prefeitura, olha o que diz. Banda da Guarda, som em movimento. Cadê o Zenaldo? Não tá aí. Usina Gastronômica, cadê o Zenaldo? Não tá aí. Novo Porto do Açaí, cadê o Zenaldo? Não tá aí. Arraial do Guamá, cadê o Zenaldo? Não tá aí. Número de óbitos. Olha, até que melhorou a situação, ó. Óbitos nas últimas 24 horas, só um. Melhorou um pouquinho, né? Agora, Praça Helena Coutinho na reta final, na Roso Dani. Cadê o Zenaldo? Não tá aí. Júlio Amarelo. Não pode, gente, vincular a imagem às obras públicas. Tá? Porque isso fere o quê? Impessoalidade. Isso é improbidade? É improbidade. Qualquer ato que fere
Legalidade, então, é o mais amplo de todos. Por exemplo, eu sou um juiz e eu julgo o teu processo na frente dos outros, porque tu é meu amigo. Na frente de quem tem prioridade, na frente dos mais antigos. Eu não ganhei um centavo, você não me deu um centavo, o poder público não foi lesado, mas eu respondo por improbidade. Tá? Eu respondo por improbidade. Então vamos aqui a alguns exemplos. Outra coisa, tortura, agressão, policial agride lá o assaltante. Ou tortura. Isso não está permitido pela lei, isso é improbidade. Sem prejuízo das sanções penais, etc. Então vamos aqui. Praticar ato visando o fim proibido em lei. Ou diverso daquele previsto na sua competência. Então eu sou um estagiário e eu autorizo pagar uma despesa. Improbidade. Mas não ganhei um centavo porque o meu chefe estava viajando. Você não pode autorizar a despesa. Quem pode é o seu chefe. Eu nomeei o fulano de tal, técnico do órgão tal. Você não pode nomear. Quem pode é o secretário. Ou qualquer prática que está proibida em lei. Esse é o mais amplo de todos. Ou, sei lá, o juiz lá do caso do Ike Batista usa o carro. Não pode, é proibido. O carro lá do Ike Batista. Retardar ou deixar de praticar ato indevidamente de ofício. Então, cuidado. Tem juiz, o juiz tem que sentenciar em 30 dias da audiência de instrução. Mas muitas vezes ele não sentencia em 30 dias da audiência de instrução. Por quê? Porque ele tem muitos processos, então não é indevidamente. Não é indevidamente. Então, tá. Chega uma empresa pedindo uma questão de licenciamento ambiental e eu engaveto aquele processo porque aquela empresa é oponente do partido que atualmente está no poder. E eu retardo aquele licenciamento para prejudicar, que eu sei que é de um político, aquela empresa é de um político que não está coadunado com a nossa posição ideológica. E lá no órgão público, então eu vou... Olha, mas eu não enriqueci, eu não recebi nada para isso, não me beneficiei, não interessa, você está atentando contra princípios da administração pública. De forma exemplificativa, inclusive, tem aqui retardar ou deixar de praticar ato indevidamente. Indevidamente. De ofício. Por que você aprovou os outros licenciamentos que foram protocolados depois desse? E esse você nunca deu andamento. O primeiro despacho lá para o técnico, agrônomo, ambiental, ir lá na fazenda. Não tem justificativa. Não tem justificativa, isso é improbidade. Essa aqui é a fofoca, né? A famosa fofoca. Revelar fato ou circunstância que tem ciência em razão das atribuições e que deve permanecer em segredo. Então está sendo investigado um homicídio e você descobre lá que o padeiro está investigado. Você divulga na rua. Ou você trabalha lá na AGU, informações sigilosas, no caso fiscais, né? Vocês sabiam, gente, que o Cesupa está devendo imposto de renda em 2 milhões de reais? Improbidade. Ou você está trabalhando na promotoria que investiga improbidade. E aí você diz lá na empresa, gente, essa empresa está sendo investigada por improbidade. Você chega lá na empresa e diz que está recebendo, supostamente, o promotor está investigando. Opa, isso é sigiloso. Improbidade. Fofoca é improbidade. Mas não recebi um centavo, não foi lesado o erário. Não... Improbidade. Essa aqui é muito comum, ó. Negar publicidade aos atos oficiais. Quantas e quantas pessoas são nomeadas por um cargo, mas o governante não quer que apareça no diário, para justamente não ver em cima. Então chega lá o Bolsonaro e diz, olha, esse é o novo ministro da Educação. Não divulga, ele vai ser o ministro da Educação, ele vai receber, mas não publica a nomeação. Inclui ele na folha de pagamento, mas não publica. Eu não estou dizendo que ele fez isso, ele não fez isso, mas negar publicidade aos atos oficiais é improbidade. Tá? Frustrar a licitude de concurso público, ou seja, vazar questão de prova para uma pessoa específica, estender o tempo de prova para um candidato para beneficiar aquele candidato. Tudo isso, ou permitir que o candidato utilize materiais não autorizados. Você, mas eu só fui naquele dia lá fazer o concurso, ser fiscal do concurso. Eu não sou aprovado em concurso. Isso é improbidade? Tem lá uma filmagem minha realmente na sala de aula, eu vendo a pessoa usando o vadimeco para um concurso, tudo. Eu estou recebendo a minha diária para ser o fiscal, mas eu só estou naquele dia. Improbidade. Você vai responder improbidade. Você vai
pagar um valor milionário por isso, você vai ser suspenso de direito? Não. Mas você vai lá pagar uma multa, né? Ou você vai poder ter a proibição de ser contratado novamente pelo poder público, mas vai sofrer alguma punição. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. Então, o fiscal lá da Cefa ou da Receita Federal foi para o interior e ele recebeu lá 20 mil reais para pagar alimentação, moradia e tudo, e ele tem que prestar as contas. Claro, pô, dinheiro público. E ele não presta contas, improbidade, porque ele usou o dinheiro para fazer outras coisas, ele não quer prestar contas. Para pagar coisas para a família dele. Ou mesmo o prefeito, né? Quando termina o mandato, tem que prestar contas. Secretários das diversas secretarias de turismo, de comunicação social, de obras, de turismo, que terminou uma obra, ele tem que prestar contas de todo aquele contrato, de todos os pagamentos, ele tem que prestar contas para o Tribunal de Contas. Não prestou contas? Improbidade. Como é assim? Você faz um serviço, uma obra, contrata merenda escolar, capacete, ambulância e não presta contas. Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, tá? Antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida político-econômica capaz de afetar o preço da mercadoria, ou do bem ou do serviço. Por exemplo, vai ser construída uma praça, um riacho com cachoeira, e eu chego, compra esse terreno aqui, meu amigo, compra tudo, porque vai ter uma praça linda que eu vi um projeto. Mas peraí, foi publicada? Foi publicado esse projeto? Não, justamente, eu estou vindo antes, não foi publicado. Isso aconteceu, inclusive, numa cidade, que eu não vou dizer o nome. Aconteceu numa cidade isso. Mas, enfim. O sujeito comprou tudo ali, porque ele soube antes de ser publicado. Uma coisa foi publicado. Foi publicado, todo mundo tem acesso. O preço sobe, e aí eu negocio. Então, foi publicado que vai ter o Portal da Amazônia. Correu 1 milhão de pessoas ali para comprar aquelas casas pobres ali do Guamá. Nas ruas de trás, né? Porque perto do Portal da Amazônia. Mas aí foi publicado. Então, eu que vou vender já sei. Eu já aumento o preço, todo mundo vai, todo mundo sabe, de forma democrática. Tá? Descumprir as normas de fiscalização, isso aí é mais simples. Deixar de cumprir a exigência de acessibilidade, então, deixar de fazer acessibilidade para pessoas com deficiência, que é uma lei própria, também é improbidade. Esse aqui é muito interessante. Ó. Transferir recurso à entidade privada em razão da prestação de um serviço na área de saúde, sem ter contrato, sem ter um convênio, sem ter um instrumento congênere. Meus amigos, por que isso foi incluído em 2018? Isso não tinha na lei. Por que o que acontece? Deixa eu ser bem sincero com vocês. Saúde tem muito dinheiro para gastar com saúde. Município, Estado, União tem muita grana para gastar com saúde. Então o que acontece? Tem grana sobrando. Por incrível que pareça. E eles pagam lá o hospital, pagam o hospital, pagam. Aí quando vem a fiscalização, eles dizem, não, é saúde, eu paguei, mas é saúde, eu tenho que gastar o dinheiro, eu gastei todo o dinheiro, dei para o hospital, dei para o médico, dei para todo mundo lá o dinheiro, mas foram prestados serviços. E foram prestados serviços aqui, não sei quantos pacientes atendidos, não sei quantos dias, não sei quantos hemodiálises. Aí o Ministério Público ficava de mãos atadas, ou como o Hannibal Lecter, né? No The Silence of the Lambs, nem sei o nome disso, ficava na camisa de força, porque o Ministério Público dizia, poxa, isso é improbidade, isso não é saúde, é urgente, sempre é urgente. Então, colocou logo expresso, não existe essa história. Vai pagar qualquer coisa, tem que ter um convênio, uma dispensa de licitação, um termo de compromisso, um contrato, uma licitação, tem que ter alguma coisa. Não pode só ficar pagando para um monte de hospital dinheiro, dizendo depois que foi prestado o serviço. Não tem essa. Tá? É improbidade administrativa. Tá? E amanhã nós vamos estudar, portanto, as penalidades, o procedimento que antecede a ação, algumas questões de concurso, vamos ver como funciona a ação de improbidade, o seu procedimento, quem pode ser autor, quem pode ser réu, e problemática teórica, né, doutrinária, e depois a gente vai ver alguns exemplos aqui também. Tudo bem, pessoal?